Glória a Deus. Vamos dar início então com a mensagem da palavra do nosso Deus para nossa edificação espiritual nessa manhã abençoada de domingo, pedindo que o Espírito Santo venha comunicar a nós tudo o que nós precisamos ouvir, tudo o que nós precisamos aprender, tudo o que nós precisamos para sermos mais abençoados por meio da mensagem dessa manhã, em nome do Senhor Jesus e para a glória do nosso Deus. Amém? João 15, capítulo 15, verso 8. Evangelho segundo São João, capítulo 15, verso 8, nos declara assim o nosso Deus na sua palavra: o que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podeis assentar. Então esse é o nosso texto base para a nossa mensagem dessa manhã, e nós iniciamos com uma pergunta: você é discípulo de Jesus Cristo? Você se considera um discípulo do Senhor Jesus? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu me considero um discípulo do Senhor Jesus? Para responder a pergunta, nós precisamos conhecer o que a palavra de Deus, o que a Bíblia Sagrada diz sobre isso. Nós vamos trazer alguns aspectos que nós consideramos aqui mais relevantes para essa mensagem desse dia, segundo a inspiração que recebemos do próprio Espírito Santo. Amém? Então, o próprio versículo, ele já traz uma condição e, por que não dizer, uma resposta para essa pergunta. A parte final diz assim, o próprio Senhor Jesus falando: e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, como é que nós vamos demonstrar, vamos provar, vamos comprovar que nós somos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus? Em primeiro lugar, então, nós vamos fazer aqui uma introdução, antes de adentrar mais especificamente na resposta, fazendo uma reflexão sobre o que significa ser discípulo, porque às vezes nós estamos acostumados a ouvir certas expressões, certos vocábulos, certas palavras, mas talvez nós ainda não compreendemos, não examinamos e por isso mesmo não compreendemos exatamente qual é o significado, qual é o sentido da palavra, o sentido real da palavra. E nós precisamos conhecer a verdade para que ela possa produzir efeitos libertadores em nós. Se eu ficar lendo, mesmo meditando na palavra, mas equivocado, enganado a respeito de uma palavra que seja, vai limitar a minha compreensão, vai limitar a que essa verdade ela seja revelada a mim de forma ampla, de forma completa. Então, o que significa ser discípulo? Discípulo envolve duas pessoas. Você não pode ser discípulo de você mesmo. Então, para ser discípulo, em primeiro lugar, você precisa ter alguém a quem você tem como mestre. Todo discípulo precisa ter um mestre. Sem mestre não há discípulo. Os discípulos do Senhor Jesus eram discípulos dele porque ele era o mestre deles. Amém? Ele é que os instruía, ele é que os ensinava, ele é que os corrigia. Ele, o Senhor Jesus, é que os ensinava todas as coisas que ele recebeu do Pai, conforme ele mesmo disse, para transmitir, para ensinar aos seus discípulos, especialmente aos 12, aos seus apóstolos. É claro que nós sabemos que Judas depois se revelou como traidor, mas enfim, havia também um propósito nessa traição, como nós sabemos. Então, eles conviveram com o Senhor Jesus, os seus apóstolos, os 12, conviveram com o Senhor Jesus dia e noite, durante 3 anos e meio aproximadamente, que foi o tempo de duração do ministério do Senhor Jesus. Desde o momento que ele foi batizado por João Batista, ele recebeu a manifestação de Deus, do Espírito de Deus, a voz de Deus foi audível, falou com ele ali, para que todos testemunhassem, todos presenciassem que Deus, que ele era o Filho de Deus, o escolhido de Deus, o ungido de Deus, o Messias aguardado, esperado, para se tornar o nosso Senhor e o nosso Salvador. Gloriai, Deureclai, Deurecantemiai. Então, a partir dali,
nós sabemos que ele foi levado pelo próprio Espírito Santo para o deserto e deu início ao seu ministério. Depois, quando ele de lá retornou, ele começou então a ensinar para os seus discípulos tudo o que está registrado nas Escrituras Sagradas, especialmente, é claro, na parte que nós denominamos Novo Testamento, que compreende a nova aliança que Deus fez conosco através do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, o discípulo segue o seu mestre, o discípulo aprende com o seu mestre, o discípulo obedece o seu mestre. Se o mestre fala para ele, faz assim, e não faz assim, ele obedece. Então vamos já fazendo as nossas reflexões. Nós temos obedecido ao Senhor Jesus? Ele fala para nós, faz isso, nós fazemos? Você faz? Ele fala para nós, não faça tal coisa, você não obedece a ele e não faz aquela tal coisa? Se você estiver obedecendo, então você tem realmente um mestre sobre a sua vida, que é o Senhor Jesus, amém? E além disso, os seus discípulos seguiam a Jesus, aonde Jesus ia, eles iam também. É claro que Jesus teve ali os seus momentos de intimidade, em particular com Deus, especialmente nos momentos de oração, nos seus períodos de oração, que ele costumava fazer isso nas madrugadas, até mesmo para ter uma comunhão, uma intimidade, somente ele e Deus ali, passando aquele tempo orando a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nas demais coisas, em grande parte de todo o tempo, eles estavam junto dele. Claro que não em todos os momentos, conforme nós sabemos pelos relatos bíblicos, mas na maior parte do tempo sim. Eles caminhavam juntos, iam de uma cidade para outra, iam de uma aldeia para outra, iam para o templo juntos, comiam juntos, dormiam no mesmo local, se era numa casa ou se era no relento, enfim, o que quer que eles faziam, eles seguiam a Jesus. Agora, vamos aqui fazer um parênteses. Você está seguindo quem? Porque hoje em dia, especialmente com as mídias sociais, através da internet, as pessoas têm seguidores, e muitas vezes, quem sabe nós estamos seguindo alguém. E aí, quem é que você está seguindo? Está seguindo a Jesus ou está seguindo a uma pessoa aí que você acha que é importante, que é influente, que é, quem sabe, poderosa, que é muito sábia, que é muito inteligente, que é muito culta, que é muito rica, enfim, que é muito bonita, enfim, o que é que te atrai para seguir tais pessoas? E se você está seguindo tais pessoas, o que elas estão acrescentando de bom para você? Você tem essas pessoas como seus mestres, sejam homens ou sejam mulheres? Se essas pessoas realmente elas têm condições de te ensinar algo bom, algo verdadeiro, algo puro, algo santo da parte de Deus, nesse sentido, é bom que você as siga para aprender com elas, porque é sábio nós aprendermos com quem já aprendeu antes de nós. Se nós queremos aprender mais, nós temos pessoas preparadas por Deus para nos ensinar, que vieram primeiro que nós, que passaram por certas situações, por certos caminhos, que tiveram certas experiências que nós ainda não tivemos. Então nós podemos aprender com tais pessoas de Deus, pessoas preparadas por Deus, homens e mulheres que têm um testemunho, que demonstram que elas são realmente servas de Deus, são discípulos ou discípulas do Senhor Jesus Cristo, amém? Porque se eu ficar seguindo as pessoas por algum motivo, quem sabe, que não agrada a Deus, ou um motivo que também não vai me acrescentar nada, ou quem sabe vai até contaminar os meus pensamentos. Se for uma pessoa, por exemplo, que fala muito de riquezas aqui da terra, de coisas materiais, de bens materiais, de prosperidade material, que dá a sua ênfase em grande medida, ou se não em todo o tempo, nesse aspecto, isso vai entrar na nossa mente e vai parar nos nossos corações, e
e é isso que nós temos que guardar. De tudo o que nós devemos guardar, o mais importante que nós precisamos guardar é o nosso coração, amém? Então, no nosso coração, o que entrar no nosso coração e ficar ali, vai ser o condutor da nossa vida. As motivações que tem dentro dos nossos corações, as vontades, os desejos, os sentimentos e os nossos pensamentos é que vão nos direcionar, é que vão nos conduzir no caminho da vida, da maneira como nós vamos viver, as escolhas que nós vamos fazer, tudo isso parte do que está no nosso coração. Então nós precisamos encher a nossa mente para que o nosso coração fique cheio das coisas que vêm de Deus, das coisas que são próprias de Deus. Então, se eu ficar seguindo pessoas e absorvendo essas pessoas aquilo que elas consideram importante para elas, eu corro esse risco de passar a considerar também tais coisas importantes para mim, porque eu vou começar a tendência é que nós comecemos a imitar o comportamento das pessoas. Quando você convive muito próximo de uma pessoa, você começa a imitar o comportamento dela, a conversar sobre as mesmas coisas, os mesmos assuntos. Não é assim que se dá, por exemplo, no casamento, entre marido e mulher, entre pais e filhos, as pessoas mais próximas que têm maior intimidade, nós temos a tendência de falar. Por exemplo, eu fui criado na roça, e eu me lembro muito bem desde criança de certas expressões que eram comuns ali no meio da minha família, no meio em que eu vivia, certos ditados, certas expressões, e lembro delas, da maioria delas até hoje. Então são coisas que vão influenciando, formando o nosso caráter e vão direcionando a nossa vida. Os exemplos que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, enfim, das pessoas mais próximas a nós, tudo isso vai influenciar a formação do nosso caráter. Agora, nós falamos na última mensagem que nós precisamos fazer um retorno ao início. O que foi que Deus planejou para o homem no início? Lá em Gênesis 1:26, que nós lemos na mensagem da última quinta-feira, que Deus formou o homem para ser segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Em que sentido, pastor Luiz Henrique? No aspecto do caráter, no aspecto espiritual, para que o nosso caráter se torne semelhante ao do Senhor Jesus. Esse é o propósito de Deus para nós, é um dos propósitos de Deus para nós, o mais importante para nós, associado com a compreensão do que nós vamos falar um pouco hoje, de qual é o objetivo principal pelo qual Deus nos criou, amém? Então, no desenvolvimento da mensagem, nós vamos procurar demonstrar isso, ou comentar sobre isso, mas nós precisamos, então, refletir sobre essa questão de sermos seguidores de alguém. Se nós queremos seguir alguém, eu como cristão, você como cristão, deve escolher, fazer uma única escolha: siga ao mestre dos mestres, siga ao rei dos reis, siga ao Senhor dos senhores. Gloriare clai, gloriclai decantiai. Com ele não tem erro, com ele não tem mentira, com ele não tem engano, com ele não tem, como diz a Bíblia, sombra de variação. Ele não é uma hora uma coisa, outra hora outra coisa, porque as pessoas mudam ao longo do tempo. Eu mesmo já passei e venho passando por muitas mudanças. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, enquanto que o Senhor Jesus é perfeito, é santo. A Eureclai é Deus, é o Deus Filho. Então, se nós queremos seguir alguém, vamos seguir a Ele. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Porque se eu seguir um homem qualquer, esse homem falha, esse homem peca, esse homem se equivoca, se engana. Amanhã depois ele fala: não, aquilo tudo que eu falei, que eu te ensinei, você esquece, não era daquele jeito não. E aí, como é que você fica nessa situação? Imaginando que você tomou decisões importantes para o curso da sua vida, baseado naqueles ensinamentos que você absorveu lá do seu mestre, a quem você seguia, a quem você ouvia. Então nós, aqui como pastores, como ministros da palavra, como pregadores, nós procuramos ensinar
de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que já aprendemos, de acordo com a instrução, a orientação, o discernimento que recebemos do próprio Deus por meio do Espírito Santo. Mas ainda assim nós estamos sujeitos a alguma falha nos comentários que nós fazemos, nos exemplos que nós damos. Talvez não sejam os melhores, mas nós nos dedicamos para fazer o melhor que temos condições de fazer. Mas quem pode fazer o melhor mesmo é o Senhor Jesus. Então você não tem nem que seguir a mim, você tem que seguir ao Senhor Jesus. Você quer ouvir as nossas mensagens, as nossas pregações, para aprender mais, aprender conosco daquilo que nós já aprendemos? Glória a Deus, isso é bom, porque eu também aprendo com quem sabe mais do que eu, com quem já conhece mais do que eu, com quem já tem mais experiências do que eu já aprendi e continuo aprendendo. O aprendizado, ele não deve cessar nunca, porque nós nunca conheceremos tudo, nós conheceremos muito pouco do que Deus é, da pessoa de Deus, conforme falamos também na quinta-feira passada. Agora, seguir, obedecer é ao Senhor Jesus, mestre é o Senhor Jesus, amém? Ele é o mestre dos mestres, então vamos seguir ao Senhor Jesus. Então, voltando aqui para o texto que nós lemos, em João 15:8. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, ponto e vírgula, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Então já demos uma noção do que significa ser discípulo de Cristo, seguir ao Senhor Jesus. O que vai glorificar a Deus, ou seja, o que vai mostrar para Deus e para as pessoas de uma maneira geral que eu sou discípulo de Cristo? Se eu me tornar parecido com Ele. E para me tornar parecido com Ele, eu preciso dar frutos. Frutos provenientes, em primeiro lugar, de arrependimento. Nós, em Lucas, vamos ver se é Lucas mesmo. Lucas, vamos confirmar aqui 3:8. Vamos confirmar aqui Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, verso 8 diz assim: produzi então frutos que demonstrem arrependimento, e não comeceis a cogitar em vossos corações: Abraão é nosso pai, pois eu vos asseguro que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Então ali o Senhor Jesus estava ensinando para os judeus que eles se achavam filhos de Deus, porque eles se consideravam da genealogia de Abraão, descendentes da genética de Abraão, mas o verdadeiro filho de Deus é o filho espiritual de Deus. Eles são origem, descendência de Abraão, sim, mas para ser filho de Deus precisamos o quê? Nascer de novo, nascer do Espírito, receber o Espírito Santo, receber a natureza de Deus, para nos tornarmos parecidos com o Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, é preciso que haja arrependimento. Nós precisamos, quando nós nos convertemos a Cristo, quando nós recebemos esse novo nascimento, esse novo Espírito, o próprio Espírito Santo de Deus é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Ele, o próprio Deus, vai produzir em nós os arrependimentos, vai nos convencer daquilo que nós fizemos ou que estamos fazendo, que não condiz com uma vida de um cristão, que não tem nada a ver com a vida que o Senhor Jesus quer que nós, da maneira que Ele quer que nós vivamos. Então eu preciso de mudar na minha maneira de viver, mas para mudar externamente, porque talvez em algumas coisas seja fácil a pessoa mudar externamente, passa a se vestir de uma outra forma, vem na igreja, lê a Bíblia, até ora, louva, mas e o coração? E o coração está sendo realmente transformado? Porque se o coração for realmente transformado, o nosso caráter automaticamente também será transformado, e é o que realmente interessa para Deus. Portanto, é o que deve nos interessar em primeiro lugar, a transformação dos nossos caráteres, para que assim eu me torne parecido com o Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, o arrependimento, conforme nós mencionamos agora. E a partir daí nós vamos produzir frutos, e frutos que sejam provenientes do nosso relacionamento com Deus.
O Senhor Jesus, por exemplo, disse ainda no capítulo 15 de João, que lemos, vamos ler agora os versos 4 e 5, ele diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, ou seja, ninguém pode produzir fruto por si mesmo, fruto que agrade a Deus, fruto que realmente seja para glorificar a Deus. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Quem que é a videira? É o Senhor Jesus. Essa foi a parábola que ele contou. Então, a videira, a verdadeira videira é o Senhor Jesus. Se nós estivermos ligados nele, enxertados nele, nós vamos receber dele a natureza que ele tem, a natureza de Deus virá em nós, o nosso coração vai sendo transformado, nós vamos sendo aperfeiçoados, nós vamos sendo santificados, e aí nós vamos produzir esses frutos que são próprios de Deus. Nós também temos condições, e Deus quer isso de nós, que nós produzamos esses frutos. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Então, se eu estiver separado de Deus, eu não vou produzir frutos que agradem a Deus, que sejam provenientes dele, que seja ele que colocou, inspirou, motivou o meu coração, colocou no meu coração para eu fazer aquelas coisas que ele espera que eu faça. Então, isso depende de nós termos um relacionamento com Deus, com a Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Quando nós falamos Deus, é a Trindade. Então, se nós tivermos comunhão com Deus, um relacionamento de intimidade com Ele, nós vamos receber o que é próprio dele em nós, e aí nós vamos poder transmitir também, nós vamos também produzir tais frutos. O que significa produzir frutos? É eu fazer aquilo que Deus espera de mim, o que Deus requer de mim. O que eu tenho que fazer? Viver imitando ao Senhor Jesus, ser discípulo do Senhor Jesus, fazer coisas semelhantes àquelas que Ele fez. Ele nos comissionou para isso. Em Mateus, no capítulo, vamos pegar aqui para confirmar, Mateus 28, ele mandou nós fazermos essas coisas, a grande comissão. Então, vamos ler aqui rapidamente do 16 ao 20. Os 11 discípulos rumaram para Galiléia em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida se era Jesus mesmo, porque ele estava ressuscitado. Então Jesus aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até os fins dos tempos, até o fim dos tempos. Então, o próprio Senhor Jesus deixou essa ordenança para nós, para mim, para você, para todos nós cristãos, que nós devemos agora ir e fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Então, assim como eu agora sou discípulo de Jesus Cristo, você é discípulo de Jesus Cristo, nós temos que fazer o que for possível, que tiver ao nosso alcance, para que as demais pessoas também se tornem discípulos. E caso eles queiram, eles recebam, eles correspondam a esse chamado que será feito, eles deverão ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim receber também, fazer essa confissão pública e receber também, ou imediatamente, ou em alguns casos, com exceções até antecipadamente, ou posteriormente, o Espírito Santo, o selo da promessa, o selo do Espírito Santo, o selo da promessa de salvação, é claro. E que mais? Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Então nós precisamos aprender corretamente, verdadeiramente, amplamente,
tudo o que o Senhor Jesus ensinou, para que assim nós possamos replicar esse aprendizado e ensinar para outros aquilo que nós já aprendemos. Eu não posso ensinar algo que eu não aprendi ainda, então eu preciso me dedicar mais, a orar mais, a jejuar mais e meditar mais, examinar mais as Sagradas Escrituras, amar a Deus e a sua palavra, porque às vezes as pessoas falam muito de amar a Deus e deixam a palavra de Deus em segundo plano, como se bastasse ter um sentimento, se o sentimento por si só fosse suficiente, fosse satisfatório, e não é, porque o que nos liberta é o conhecimento da verdade. E como que eu vou conhecer a verdade se não for pela palavra de Deus? Como que eu vou conhecer o próprio Deus se não for através da palavra dele? É claro que junto com a palavra dele vem a ação dele mesmo, do Espírito Santo, para nos ensinar, para nos revelar, para nos dar entendimento, discernimento, iluminação, mas tudo isso depende da nossa participação. Uma pessoa que não lê a Bíblia, ela não conhece quase nada de Deus, ela conhece superficialmente, ela não entende, ela não compreende, a fé dela não é uma fé bem fundamentada, bem alicerçada, e ela fica sempre, como diz o ditado, comendo pela mão dos outros. Então, por que que os bereanos, os crentes lá de Bereia, foram elogiados pelo apóstolo Paulo? Porque quando ele estava lá falando das Escrituras, eles estavam lá conferindo se era aquilo mesmo que ele estava falando, se era daquele jeito que estava escrito mesmo. Então, como que eu vou, por exemplo, falei de não seguir a mim, como é que você vai saber se o que eu estou falando confere com as Escrituras Sagradas se você não tiver o conhecimento delas, se você pelo menos não for conferir na hora que nós estamos lendo? Então, isso é essencial para a vida do discípulo de Cristo, aprender a palavra de Deus, aprender do próprio Senhor Jesus. E a parte final também é muito relevante desse versículo 20 que lemos, o último. E assim, eu quem? Jesus, estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então Jesus vai estar com todo mundo? Não é o que está falando aqui, não é o que nós acabamos de ler agora. Ele diz assim: eu estarei permanente convosco, e assim, ou seja, se assim fizerem. Então quem fizer assim, esse assim é o que nós lemos antes, fazer as mesmas obras que o Senhor Jesus fez, fazer discípulos, ensiná-los sobre tudo o que Ele mandou nós obedecermos. Agora eu vou ensinar também, irmã, você precisa obedecer a Deus nisso, precisa obedecer ao Senhor Jesus naquilo, e assim sucessivamente. Então nós precisamos entender bem, ler bem a palavra. Eu estarei permanentemente convosco até os fins dos tempos, mas não é com todo mundo que Ele vai estar, não. Ele vai estar com quem estiver praticando as obras que Ele mandou, fazendo as mesmas obras, porque isso é que significa ser cristão, ser imitador de Cristo. Os primeiros cristãos se tornaram, foram chamados de cristãos por isso, porque eles estavam vivendo de forma semelhante ao que o Senhor Jesus viveu. Não foi isso que nós falamos no início? Sobre ser discípulo, ser seguidor? Imitador significa ser imitador de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O 5, que voltando para João 15, agora o 5, eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar a obra alguma. Essa obra alguma significa a obra de Deus, a obra que Deus quer que nós façamos. É claro que o homem tem a liberdade de fazer tudo o que ele quiser, mas obras da carne são diferentes das obras de Deus, as obras do Espírito Santo de Deus. Aqui Jesus está falando aquilo que corresponde à vontade dele, corresponde à vontade do Pai, corresponde à vontade do Espírito Santo. Então, se nós estivermos ligados nele, permanecer nele significa ligar-se a ele, estar junto dele, ele estará junto de nós, se nós quisermos que ele esteja. Mas não basta eu querer, eu preciso ter atitudes. A fé verdadeira, ela compreende também ações. Uma fé que se diz fé, mas que fica somente no nível dos pensamentos e dos sentimentos, ela não é uma fé verdadeira, não é uma fé bíblica. Por quê? Porque a verdadeira fé é você se apropriar daquilo que ainda não aconteceu,
como se já fosse real para você. Então, eu preciso agora viver como cristão e tendo os meus pés, estando ligado no que está acontecendo na terra, que diz é indispensável para a minha vida aqui na terra, mas com a minha mente, com os meus pensamentos, com o meu coração, com os meus sentimentos ligados no céu, na eternidade. Porque não é para lá que nós queremos ir? Ou você não quer ir para o céu? Você tem duas escolhas, ou o céu ou o inferno. Se você não quiser ir para o céu, automaticamente você já está sendo encaminhado para o inferno. Misericórdia. Então, se não decidiu ainda de uma forma definitiva e irrevogável, não, eu não quero mais nada que me impeça de entrar no céu. Essa que tem que ser a nossa decisão. Depois que nós já nascemos de novo, agora eu não quero mais nada que possa me impedir de entrar no céu. Porque se você ficar abrindo concessões para a sua natureza carnal, tais coisas poderão te impedir de entrar no céu, ou me impedir. Misericórdia. Então nós precisamos estar atentos a tudo que diz respeito à verdade que está contida na própria palavra de Deus. Veja que em Isaías, no capítulo 43, no verso 7, veja o que diz a palavra do nosso Deus. Todo o que é chamado pelo meu nome, que criei para minha própria glória e alegria, e aos quais dei forma. Então nós pegamos somente esse versículo, porque aqui nós queremos enfatizar que o propósito definitivo de Deus para o homem, nós já lemos lá em Gênesis 1:26, mencionamos, melhor dizendo, mas de acordo com a própria palavra de Deus, Deus criou tudo para a glória dele. Amém? Se ele criou tudo para a glória dele e nós fomos criados por ele, então automaticamente nós fomos criados para glorificar a Deus. Amém? Toda a obra da criação de Deus foi criada por ele para a sua própria glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se nós queremos agora glorificar a Deus com o nosso testemunho, vivendo como verdadeiros discípulos de Deus, nós precisamos dar frutos. E não é pouco fruto não, porque em João 15:8 que nós lemos, diz assim: o que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância. Se você está produzindo pouco fruto, se eu estou produzindo pouco fruto para Deus, o que Jesus fala nessa parábola? Que tem que cortar, não é? Que tem que podar? Que tem que podar, né? Porque a videira, o ramo que está produzindo pouco fruto, a planta que produz pouco fruto, você tem que podar ela. Uma roseira é assim, tantas plantas, eu não entendo muito de plantas, mas eu sei que tem que podar para aqueles galhos que já estão recebendo pouca seiva, já estão começando a ficar fracos, velhos, secando, precisa podar, tirar, para não ficar roubando aquela seiva ali sem resultado, sem produzir, porque a planta, se ela é frutífera, o objetivo dela é produzir frutos. Tanto assim que o Senhor Jesus amaldiçoou aquela figueira. Por quê? Porque já era tempo dela produzir frutos, e ela tinha aparência de que iria produzir frutos, só que não estava produzindo. Então é bem claro, se eu fui criado para fazer isso, Jesus me chamou para fazer isso, produzir frutos, eu não estou produzindo frutos, em primeiro lugar, eu preciso ser podado. O que significa ser podado? Ser corrigido, me arrepender do que eu estou fazendo de errado, do que eu estou pecando, para receber misericórdia, receber perdão, e aí eu me conectar com Deus, tudo aquilo que está impedindo meu relacionamento com Deus ser retirado, que é o pecado, e eu receber de Deus mais seiva, mais vida, mais graça, mais poder, mais glória, mais unção, para que eu me torne forte e produza mais frutos. Esse é o processo, se nós quisermos, é claro. Deus não vai nos obrigar. Então é assim que nós devemos viver, para glorificar ao nosso Deus, porque tudo foi criado para Ele, tudo foi criado por Ele e para Ele.
glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Veja em Atos 17, nós vamos ler aqui dos versos 26 a 28, diz-nos assim: de um só homem fez Deus todas as raças humanas. Quem era aquele homem? Adão, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar. Ou seja, não era possível nós encontrarmos Deus antes de recebermos o Espírito Santo, a não ser que ele se revelasse a alguns homens, alguns poucos escolhidos, e buscasse, e provavelmente como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Deus, ele está distante, mas não tão distante, porque ele quer se aproximar. O que nos afasta de Deus e afasta Deus de nós? É o pecado. O pecado original já foi removido pelo Senhor Jesus para aqueles que já nasceram de novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos. Olha o início do verso 28. Pois nele vivemos. Ou seja, a nossa vida, ela só é uma vida verdadeira se nós estivermos vivendo nele, ou seja, ligados nele, porque a seiva que mantém o nosso vício, a nossa vida, vem dele. A verdadeira vida vem dele para nós. Nos movimentamos, ou seja, fazemos as coisas, ou deixamos de fazer, e existimos. A nossa própria existência depende de Deus, porque Deus é o autor da vida. Glória a Deus, Ele que nos condeai, uriclai, de canteai. Os nossos pais lá coabitaram, teve a concepção, formou o feto, mas a verdadeira vida que vem do Espírito é dada por Deus. O nosso Espírito vem de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declararam alguns de vossos profetas, porquanto também dele somos descendentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ainda, nós citamos agora há pouco, em Romanos 11:36, diz assim: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Então ele formou tudo para a glória dele, porque dele, é tudo dele, ele que é o Criador de todas as coisas, e por ele, para a glória dele, e para ele, a serviço dele, ao prazer dele, a segunda vontade dele. Para ele são todas as coisas. Todas as coisas foram criadas para ele com um fim predeterminado, um fim pré-estabelecido. Nós fomos criados para vivermos dessa forma que nós temos aprendido através das Escrituras Sagradas. É a forma como Deus nos instruiu e deixou instruções para nós vivermos, como nós devemos viver. Está tudo registrado na Bíblia, as Escrituras Sagradas. É claro que precisamos da ajuda dele, do Espírito Santo, para compreender e para nos capacitar. Sem ele nada podemos fazer, conforme lemos lá agora há pouco também em João 15:5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E ainda em 1 Coríntios, no capítulo 10, o verso 31, para finalizar a mensagem de hoje, diz-nos assim, falando agora sobre a glória de Deus, que nós comentamos antes, que é o objetivo principal da nossa existência. 1 Coríntios 10, 31. Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo. Alguma coisa? Não, tudo. Tudo é tudo. Não, eu quando eu estou na igreja, eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus, eu oro. Quando eu vou no monte, quando eu oro na minha casa. Amém, glória a Deus, está fazendo uma coisa boa. Mas ainda não é tudo. Tudo é tudo, em todo tempo, em todo lugar, em toda circunstância, em qualquer situação, é tudo para glorificar o nome dele. Amém? Então nós precisamos meditar nessas coisas e tomar decisões que vão ao encontro daquilo que Deus já determinou para nós. Se eu quiser agradar a Deus, se eu quiser ter Ele junto de mim,
Se eu quiser ter o Senhor Jesus junto de mim, eu tenho que seguir as instruções dele, eu tenho que obedecer a ele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou que quem o ama é quem o obedece, é quem faz a vontade dele, esse é o que o ama, amém? Então não adianta nós falarmos, a pessoa falar, eu amo a Deus, não, mas o meu amor por Deus, a gente fala assim, né? Parece que até ama mais do que todo mundo, mas está fazendo a vontade de Deus? Né? Nossa, eu amo a Deus, porque Ele é tão bom para mim, Ele faz tudo que eu quero, tudo que eu peço. E você, meu irmão, está fazendo tudo que Deus pede, tudo que Deus quer? E eu estou fazendo? Então nós temos que examinar a nós mesmos, lógico, com a participação do Espírito Santo. Então essa foi a mensagem de nosso Deus para nós, nessa manhã, para a nossa edificação. Então, vamos ter tudo isso em mente e nos dedicar, nos esforçar, nos empenharmos para cada dia mais nos tornarmos parecidos com o Senhor Jesus, discípulos do Senhor Jesus, seguidores verdadeiramente do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Então, o seguidor de Jesus faz as mesmas coisas que ele fez, é isso que nós temos que nos dedicar, é nisso que nós temos que nos empenhar. E Deus então assim tenha falado com você, como falou comigo. Deus te dê toda a graça, toda a capacitação que você precisa, que eu preciso, para nos tornarmos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus e fazermos as mesmas obras que Ele fez e faz para a glória do Pai, fazendo tudo para glorificar o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, seja abençoado nesse domingo, na semana que está começando. Que Deus abençoe você no seu trabalho, na sua casa, na sua família, onde quer que você vá, no que quer que você faça, seja guardado, protegido, abençoado pelo nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, e para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.